Escuteiro FM. Escutismo e cultura na sua rádio, às terças-feiras, depois das 14 horas. Escuteiro FM. Espaço da responsabilidade do Grupo 259 Escuteiros de Chaves. Olá, mais uma vez estamos de regresso para mais uma rúbrica. Rúbrica esta dedicada ao escutismo e à cultura em geral, da inteira responsabilidade do Grupo 259 Escuteiros de Chaves. Esta semana teremos como convidada alguém muito especial que passaremos a apresentar um pouco mais à frente, mas desde já vos posso adiantar que se trata da Presidente da Associação dos Amigos dos Animais de Chaves. Aproveito desde já para convidar todos os nossos ouvintes a assistir e a participar nesta nossa grande atividade de Páscoa, que terá o seu pontapé de saída dia 7 de abril, sexta-feira, e terá o seu fim dia 10, ao final do dia. Pelo que deixo já aqui o convite feito para quem quiser assistir e também participar nesta nossa grande atividade que terminará segunda-feira. Pode aparecer, pode participar ou pode mesmo ficar a assistir e também aproveitar para esclarecer algumas dúvidas que tenha acerca do funcionamento deste nosso grupo. Sem mais demoras, vamos então dar o nosso pontapé de saída para a nossa convidada de hoje, Milena Melo. Mais uma vez, volto a referir, Presidente da Associação dos Amigos dos Animais de Chaves. Vamos então ouvir. O meu nome é Milena Melo e sou Presidente da Associação dos Amigos dos Animais de Chaves. E como voluntária que sou nesta associação, acabo por fazer um pouco de tudo, tal como as restantes voluntárias. Sendo uma associação de voluntariado, como acabou de apresentar, talvez seja interessante os nossos ouvintes conhecerem um bocadinho do vosso trabalho. Bem, o nosso trabalho, para já, não há tarefas específicas atribuídas à voluntária A, B ou C, e mesmo em termos de hierarquias, porque não somos assim tantas, e acaba por fazer quem está disponível, quem pode, quem naquele momento pode avançar para a situação que estiver em causa. Somos poucas voluntárias. E o trabalho começa no canil, onde temos mais de 120 animais, onde eles precisam de ser alimentados, onde eles precisam de ser limpos, onde eles precisam de ser mimados, onde eles precisam de ser tratados, ter companhia, e lá o trabalho não é fácil. Não é fácil porque são muitos animais, não estão no melhor espaço nem nas melhores condições possíveis, mas é aquilo que temos e é aquilo, e ainda bem que temos aquele espaço, porque senão certamente haveria muitos mais animais abandonados na nossa cidade, coisa que raramente acontece. Depois fazemos campanhas de adoção, onde promovemos para a adoção os animais que temos no nosso canil e também animais que aparecem na rua, que por qualquer motivo estão em risco, têm que ser adotados. Fazemos também recolha de ração nos supermercados, que é muito importante, e também já podemos contar com a vossa ajuda. Espero poder voltar a contar, precisamente porque vocês, ao vestirem a farda que vestem, as pessoas dão muita importância a isso, e muitas vezes ainda há muita gente, apesar da associação de existir desde 1998, ainda há muita gente que não nos conhece, e o estarmos a fazer um peditório num supermercado, muita gente não sabe se realmente há de confiar, não é? Porque no mundo em que há tanta burla, tanta gente a enganar, o facto de estarmos acompanhados por alguém que veste uma farda, para nós é muito importante, porque as pessoas acabam por confiar mais. Depois há a situação de casos de rua, e essa sim é complicada, porque há atropelamentos, há maus tratos, enfim, há uma infinidade de situações que têm que ser resolvidas e que não é fácil. Não é fácil porque, para já, porque como eu disse há bocado, somos poucas.
E ao sermos poucas, limita muito quem é que vai. Depois todas nós temos que trabalhar, não é? Porque somos voluntárias e fazemos isto fora das nossas horas de trabalho, não é? E trabalhando limita muito a nossa disponibilidade. Para além de também nós trabalharmos, temos a nossa vida pessoal, a nossa vida familiar, que conseguir conjugar tudo isto não é fácil. Não é fácil e tentamos fazer o nosso melhor e diariamente. E quando eu digo diariamente, é fins de semana, dias santos, férias, todos os dias, todas as voluntárias têm trabalho de voluntariado para fazer. E não é fácil gerir isto. Não é fácil gerir isto porque já são muitos anos, porque são muitos pedidos de ajuda, porque as pessoas acham que nós, estando a representar uma associação, temos a obrigação e nós não conseguimos chegar a tudo e a todos. Não é? Esta associação existe, a nossa associação chama-se Associação dos Amigos Animais de Chaves, e só para vocês terem uma ideia, os pedidos de ajuda vêm de todo o lado. Temos pendente uma situação de Vila Flor. Há alguém de Vila Flor que pediu ajuda para um animal. Nós não conseguimos dizer que não, porque assim, quem faz voluntariado nesta associação faz porque gosta de animais, e ao gostar de animais pensa-se no animal, não se pensa numa coisa, num animal, num ser vivo que sofre, que tem sentimentos. Isto só referi esta situação de Vila Flores para vocês terem uma ideia que realmente os pedidos vêm de todo o lado e nós não temos capacidade de resposta para chegar a toda a gente. Há uma situação, nós trabalhamos muito a nível do Facebook, e se por um lado as novas tecnologias é complicado na medida em que há coisas que são verdade e outras não são, a nós tem-nos dado uma grande ajuda. Tem-nos dado uma grande ajuda porque temos feito muitos apelos e tem havido também muita gente fora de Chaves a ajudar-nos. E quando eu digo fora de Chaves, não é apenas Portugal. Há muita gente no estrangeiro, imigrantes, e não só, também pessoas de outros países que têm visto os nossos apelos e que nos têm ajudado. Só que, claro, infelizmente o abandono não tem fim e os casos de ajuda, os pedidos de ajuda não terminam. Isto é uma bola de neve. Quanto mais uma pessoa se envolve, mais problemas vão aparecendo. E também, como eu vos disse no início, o voluntariado que nós voluntários fazemos nesta associação não é um voluntário. Eu não posso pensar assim, ora bem, eu tenho a minha profissão, a este dia não posso, mas eu à quinta-feira tenho disponível para fazer voluntariado. Ok, à quinta-feira vou tirar umas horas para fazer. Não, nós não temos, na nossa associação não existe esse tipo de voluntariado, daí eu dizer que mais que um voluntariado é um estilo de vida. É difícil, pegando um bocadinho nestas últimas palavras, é complicado então, e pelo que estou a perceber, conseguirem-se angariar novos membros, novos aliados voluntários para esta ajuda. É muito complicado porque as pessoas não, nós até temos conseguido novas voluntárias, mas é assim, a captação destas voluntárias é numa idade muito jovem, depois entretanto saem para a universidade e as coisas quando 17, 18 anos, a vida a partir daí muda muito e estas supostas novas voluntárias acabam por fazer a vida fora de Chaves, e vir esporadicamente a Chaves não implica fazer voluntariado, nem isso se pode chamar voluntariado, porque acabam por não aparecer. E como é uma luta que não tem fim e muitas vezes não conseguimos chegar a todo lado, as pessoas acabam por não se motivar porque os casos são tantos. E quando falo em casos, falo em cães que são atropelados, em cães que estão a ser maltratados,
em cadelas de rua que têm ninhadas e que ninguém faz nada para que isto se evite. E eu, a propósito disto de ninhadas de rua, queria aproveitar o espaço e o momento para fazer um apelo. A associação é a favor da esterilização e, primeiro e antes de tudo, é importante que as pessoas tenham consciência de que os animais, e essencialmente as cadelas, têm que ser esterilizadas para evitar que façam cios e que haja ninhadas atrás de ninhadas, porque depois vão ser essas ninhadas que se vão transformar em cães grandes, que muitas vezes ou são mal adotadas e por isso são cães que são maltratados, ou cães que os donos simplesmente se fartam porque não foram adotados com consciência e vão pôr ao canil pensando que o canil vai resolver os problemas, ou então são ninhadas que acabam por ser deitadas para dentro de caixotes de lixo, como tem acontecido. E quando eu estou-me a referir aqui cães, se calhar porque também por causa de haver o canil, mas cães e gatos, porque nós são essencialmente essas as nossas preocupações. Ou então simplesmente as pessoas agarram em sacos, metem os animais lá dentro e para dentro do canil, como tem acontecido. Depois o que acontece a partir daí qual é a que é mais complicado. Qual é a análise que vocês podem fazer em relação à população em geral? Se vos apoiam, se vos ajudam, porque vocês tiveram algumas iniciativas, como disse há pouco, uma iniciativa partilhada com os escuteiros, fazer peditórios. A população acaba por aderir a esse tipo de iniciativas ou acaba por ficar reticente e ignora um bocado a situação? Bem, tal como eu disse também há bocado, esta associação existe desde 1998 e temos tido, graças a Deus, muitas conquistas e muitas vitórias, e temos crescido não só em número de animais abandonados, mas também em termos gratificantes, como reconhecimento por parte da população, ou pelo menos por aqueles que nos conhecem, do nosso trabalho. Porque há muita gente que, apesar de não ser voluntário na nossa associação, tem consciência das nossas limitações, tem consciência das nossas dificuldades, e sempre que nós fazemos um pedido de ajuda, as pessoas ajudam. Neste momento estamos a fazer um pedido de ajuda no Facebook para ajudar todos os animais em geral, mas temos uma prioridade, que é esterilizar cadelas, porque pensamos que o problema começa aqui e temos que o fazer. Infelizmente isso implica custos, infelizmente precisamos de dinheiro e sem o dinheiro não nos é possível avançarmos com isto. Também temos noção que em termos de atividades temos tido apoios, bastantes apoios. Temos também percebido que as pessoas são conscientes do que é o flagelo do abandono e que alguma coisa precisa de ser feita. E também o facto de a lei ter mudado com este novo partido que está a representar os animais e a natureza na Assembleia da República tem conseguido muita coisa, e uma delas, e bem recente, é a criminalização das pessoas por maltratar animais. E quando se fala em maltrato não se fala apenas em espancamento, não é? Ter um animal confinado a uma varanda de 2 metros quadrados é crime, é maltrato. Ter um animal e não lhe dar de comer, não levar ao veterinário e estar a precisar de cuidados veterinários também é um maltrato. Portanto, os maus tratos não é único e simplesmente o agredir o animal, é também o animal estar negligenciado. Nós, enquanto associação, não temos poder para pôr a lei, para a lei ser aplicada, porque só um veterinário municipal com a polícia, no caso de ser um animal na cidade, ou o GNR se for fora da cidade, é que tem poder para fazer alguma coisa e para fazer com que a lei seja aplicada. As pessoas muitas vezes vêm ter connosco para sinalizar qualquer situação de maus tratos, e aquilo que nós dizemos é assim:
nós não podemos fazer nada. Nós podemos ajudar as pessoas a esclarecê-las e encaminhar para aquilo que deve ser feito, porque aquilo, o apontar, o dizer, passa-se isto, é uma obrigação de todos nós. Não é uma obrigação da associação, porque a associação não pode fazer nada. Essa é uma obrigação de todos nós. E uma vez estávamos a falar, e bem, em termos de ajudas, da adesão da população, e falou aí que vocês acabam por não ter tantos recursos como gostariam. Agora aproveitava para fazer a mesma pergunta, mas noutro âmbito, em termos de instituições, de associações, há veterinários, há clínicas veterinárias, há outro tipo de associações, há outro tipo de instituições. Vocês estão a contar com algum apoio dessa parte ou acha que poderiam ter mais do que aqueles que têm? Porque, por exemplo, para quem está de fora e para o ouvinte que está a ouvir a seguir esta rubrica, pode pensar que existem os veterinários têm mais facilidade, se calhar, em castrar um animal do que propriamente vocês. Exato. E o custo já não viria de vós, mas sim da clínica que o faria. Contam com apoios dessa parte? Bem, é assim, quando falamos em apoios grandes apoios de instituição, o nosso maior apoio é a Câmara Municipal, que nos dá uma verba que é a maior verba que nós temos para conseguir subsistir. Obviamente que isso não é de todo, nem de longe nem de perto, o suficiente para fazer face às nossas necessidades. Pronto, porque nós temos imensos gastos e, só para que vocês tenham uma ideia, nós gastamos no canil cerca de 3 sacos de quase 20 quilos diariamente. Se nós fizermos uma média de 10 euros por saco, são quase 30 euros só para os alimentar, fora a medicação diária. A questão do veterinário, obviamente que para nós o ideal seria ter um veterinário 100% ao nosso dispor. Claro que é impossível. É impossível porque todos nós precisamos trabalhar, não é? Todos nós temos o nosso modo de vida e eu gostaria muito, por exemplo, de ter o tempo 100% livre, disponível para poder abraçar esta causa, mas não posso porque tenho que trabalhar, não é? E hoje em dia ninguém trabalha por amor à causa. Portanto, não me admira que os veterinários não ajudem mais. Nós trabalhamos com 2 clínicas que fazem uma pequena atenção, mas não é nada de especial. Daí o veterinário ser o nosso segundo maior gasto, não é? Porque infelizmente também são muitos casos. E há bocado eu falei na esterilização, não é a nossa prioridade. Não porque nós não achemos que deva ser, mas porque não temos como esterilizar todas as cadelas como gostaríamos. Porque, volto a repetir, aparecem imensos cães e gatos acidentados que esses sim são uma prioridade no veterinário. Entretanto, aparece sempre alguém que diz: olha, eu vou fazer um donativo e este meu donativo é para esterilizar uma cadela, um gato. Quando as pessoas fazem um donativo tendo em conta isto, obviamente que nós aproveitamos e não dizemos que não, mas não pode ser a nossa prioridade porque não temos como suportar tantos gastos. Aproveitamos para fazer uma curta pausa, relembrando assim os nossos ouvintes que no próximo fim de semana terá então início a nossa atividade de Páscoa, atividade esta que terá o seu primeiro dia na próxima sexta-feira e terminará assim segunda-feira. Também aproveito para voltar a referir, como vem sendo habitual, que estamos disponíveis aos sábados à tarde, a partir das 14h30, na nossa sede e centro de atividades, que é no Açude, em Vila Verde da Reia. Também pode fazer o seu pedido de esclarecimentos e as suas inscrições pelo número de telemóvel 933 406 263, volto a repetir, 933 406 263. Gastas pouco! O escotismo é para todos, mesmo pós de idade muito mais avançada, como a gente costuma dizer. O escotismo vai desde os 7 anos até aos 90. Tenho 77 anos e, portanto, não posso ser mais do que isso, transmitir aos mais novos aquilo que os mais velhos me ensinaram a mim. Há
Desde os 6 anos, acho que há 13. E vais continuar a ser escoteiro? Vou, espero que sim. O escotismo é para todas as idades e onde as pessoas divertem-se e aprendem coisas novas. O escotismo é para todos? É para todos, sim. Ainda por há que... Tentamos que seja para todos. Buscar um bocadinho aqui, outro ali. Eu dizia que para virem, porque depois podem formar muitas amizades e porque depois podem ter um coração melhor. Gosto pelo escotismo e gosto em levar o escotismo à AEP onde não existe. Ai, com certeza, é para todos, novos e velhos, ricos ou pobres, têm direito a serem escoteiros. Claro que é para todos, para pobres, ricos, todas as raças, todos os feitios, afinal somos todos iguais, isso é o que importa. AEP é escotismo para todos! 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 Escotismo para todos! AEP é escotismo para todos! AEP é escotismo para todos! AEP, escotismo para todos e não só, e para mais alguns. Voltamos então à nossa entrevista de hoje com Milena Melo, presidente da Associação dos Amigos dos Animais de Chaves. Um bocadinho no seguimento da conversa que estávamos a ter, já falamos um bocadinho dos apoios, já falamos um bocadinho do trabalho da Associação, dos voluntários, e agora vamos se calhar tocar numa parte que é comum a todas as associações que vão abrindo, e se calhar a vossa, face à causa que é, ainda acaba por ser mais complicado. Em termos de instalações, vocês estão a ter apoios, conseguem boas instalações, conseguem melhorias? Ou... Bem, quando falamos em instalações, normalmente o normal é as associações terem uma sede, onde as pessoas podem ir lá para, sei lá, para pedidos de ajuda, para informação, para elas próprias ajudarem, e nós não temos esse espaço. E não temos esse espaço por opção, porque já o tivemos, era um espaço cedido pela Câmara, só que entretanto esse espaço implicava custos e nós tivemos que pensar o que é melhor para nós, ter o dinheiro para fazer face às despesas ou ter a sede onde vai lá uma pessoa, se calhar, por mês. Portanto, decidimos optar por não ter a sede e por esse dinheiro reverter para outras coisas. Outra situação é o espaço onde nós temos os animais neste momento, o nosso abrigo. É um espaço que nós estamos lá há cerca de 12 anos, talvez. Não é um canil, é uma quinta, é uma antiga vacaria que nós fomos improvisando e ampliando face às nossas necessidades. É a antiga quinta do Capitão Pizarro, que ele gentilmente e pacientemente nos tem aguentado lá. Pronto, não é o melhor espaço, foi o melhor que conseguimos na altura, temos sobrevivido lá, os animais estão bem, mas como esta problemática do abandono é uma problemática que cresce, infelizmente não devia ser assim, mas é, e também porque o nosso sonho foi sempre ter um espaço só nosso, pensado de raiz, com todas as condições que os animais merecem. E então esta ideia começou há mais de um ano. Aliás, nós temos isto em mente já há muitos anos, mas como fazer é que era mais difícil, porque precisávamos de terreno, porque precisávamos de muito dinheiro para a obra e íamos sempre adiando, e surgiu a oportunidade de fazermos um projeto e nos candidatarmos ao orçamento participativo. Foi o que fizemos, começamos com esse projeto há mais de um ano, tivemos um arquiteto amigo e voluntário também que ajudou na parte da arquitetura, também a colaboração da Câmara, porque esse projeto foi pensado em função de um terreno que a Câmara nos cede, e a ideia foi crescendo, foi solidificando, e fizemos a proposta, foi aceite. E fizemos um excelente trabalho, porque conseguimos uma vitória esmagadora relativamente aos outros projetos que havia a concurso.
Isso para nós foi muito gratificante. Primeiro porque o sonho que nós tínhamos há anos, vimos essa possibilidade a tornar-se uma realidade, e porque realmente percebemos que os animais importam muito na nossa cidade. E quando eu digo na nossa cidade é porque só residentes e eleitores da nossa cidade é que podiam votar. Portanto, eu tenho a certeza que se o votar nesta iniciativa fosse extensível a outros concelhos e outras pessoas que estiveram, mesmo flavienses, mas estando fora, que teríamos muitos mais votos. O nosso objetivo era conseguir 1000 votos e nós ultrapassamos. Para nós foi muito gratificante o nosso esforço, o nosso empenho, o nosso trabalho, a nossa dedicação à causa vai finalmente ser premiada, não é? Com o nosso trabalho, e depois, porque nós muitas vezes desanimávamos e pensávamos assim, alturas em que precisávamos de ajuda e essa ajuda não chegava de lado nenhum, e nós precisávamos, então onde é que estão os amigos dos animais? Existem. Eles existem, e em Chaves há muita gente a gostar de animais. A fase do projeto penso que importa, não é? Há muita gente que nos... Eu estava a pensar se havia tocar nisso, mas depois digo bem, se calhar... Sim, mas posso falar. Há muita gente que nos questiona sobre, então, mas para quando? Para quando? Estas questões de burocracia não são questões que se resolvam do dia para a noite, não são questões fáceis de se fazer. Então, ganhamos, e agora é este o projeto. Entretanto, por pesquisas, por coisas que nós percebemos que se calhar deviam ser retificadas, foi ligeiramente, mas quase nada. Se calhar aquilo que é que nós, do projeto inicial, a única coisa que poderíamos ter alterado foi a exposição solar, não é? Porque nós tivemos que ter em conta qual era a melhor exposição solar para os cães no verão poderem estar recolhidos sem estar a levar com sol o dia todo, no inverno a mesma coisa. Tivemos que ter em conta outra questão, foram a questão dos materiais, pronto. E fizemos pequenas alterações ao projeto, ligeiras, não muitas. Entretanto, o projeto teve que ser feito novamente, não é? Porque estas coisas ainda levam tempo, e estamos nessa fase, e eu acredito que dentro em breve as coisas avançarão e que ainda este ano haja a possibilidade de dar início ao novo canil Gatil de Chaves. Canil Gatil, porque nós, é assim, no espaço onde estamos agora, no abrigo onde nós estamos agora, só temos cães. Gatos, como é que nós fazemos com os gatos? Os gatos é complicado porque não temos gatil. Temos famílias de acolhimento temporário, que são as FATs. Que são muito importantes, porque animais doentes, nós não levamos animais doentes para o canil. Principalmente, claro, para o canil não vão cães doentes, precisam de famílias de acolhimento que tratem deles, que os ponham aptos, não é bem aptos, fortes o suficiente para conseguirem ir para o canil e estarem lá e com todas as condições. Com gatos é mais complicado porque aparecem imensas ninhadas, e infelizmente eu sei que brevemente haverá ninhadas aí a nascerem como cogumelos. O mesmo nos tem acontecido com cães, têm aparecido ninhadas de todos os lados, daí a importância da esterilização, e eu há bocado ter falado nisso. Mas as famílias de acolhimento temporário são famílias que se disponibilizam para acolher temporariamente o animal, até das duas uma, ou se estiver doente poder voltar para o canil, ou no caso de ser gato, lhe conseguirmos arranjar uma família definitiva. Pronto, é muito importante. É tão importante como o voluntariado que nós fazemos diariamente no canil ou cá fora, e o meu apelo passa também por aí. Precisamos de famílias de acolhimento temporário que se disponibilizem, que se voluntariem para ficar com animais que precisam de ajuda, que não podem estar na rua, que não podem estar no nosso abrigo, mas que não temos, infelizmente, espaço para o pôr. Penso que neste novo projeto que nós temos, como falamos, que isso já não vai ser possível, mas de qualquer das maneiras, neste momento é muito importante uma família de acolhimento temporário. Quantas tem disponíveis? Muito poucas.
Não há um número certo, não é? Há pessoas que se vinculam assim, olha, eu quero ser família. Há duas ou três pessoas que se voluntariam para ser famílias de acolhimento temporário, mas, por exemplo, agora estão ocupadas ou agora não têm disponibilidade para isso, temos que arranjar outra e vão surgindo assim. Tanto surgem, como depois as pessoas também se cansam, porque ser família de acolhimento temporário implica criar laços afetivos com o animal. E muitas vezes as pessoas depois passam de famílias de acolhimento temporário para famílias de acolhimento definitivo, ou seja, não têm coragem de dar os animais para a adoção e acabam por ficar com eles. O que muitas vezes também não é bom, porque depois o espaço que teriam para um novo animal já fica ocupado e isso não acaba por não dar oportunidade a que outro animal entre. Mas pronto, as pessoas fazem e nós ficamos muito contentes quando isso acontece. Precisávamos era de mais. Para termos mais ou menos uma ideia, tendo em conta o número de cães que neste momento que existem no canil, como é que quantificávamos quantos é que são lá deixados, quantos é que são encontrados abandonados, quantos é que provêm de outras situações? É assim, não há números exatos para isso. Sim. Não há números exatos, mas só para vocês terem uma ideia, nós há uma semana certamente que foram dados em adoção um cão, neste caso cadela, que eu me lembro, bebê, e para entrar no canil haverá uns 7 que nós não podemos recolher todas, porque senão então aquilo acaba por ser uma luta constante lá dentro, porque os animais precisam de espaço também, não é? E nós não podemos inventar o espaço. Mas estes 7 que estão assinalados como abandonados ou que vão ser entregues, ou querem ser? Alguns como abandonados, outros pessoas que pura e simplesmente, ou porque nasceu um filho, ou porque deixaram de ter espaço lá em casa, ou por questões financeiras, ou por questões profissionais, ou por um idoso que vai acabar por ir para o lar, que tivemos há pouco tempo um pedido de ajuda daqui de um casal nessa situação, que não tinha só um, tinha 2. É assim, não conseguimos dizer que não, mas por outro lado, porque sabemos perfeitamente quando dizemos que não, que a pessoa ao virar a esquina vai abandonar, não é? E para um animal que cresceu num seio familiar, no meio de uma família que nunca foi habituado a dormir debaixo de uma varanda, a dormir debaixo de uma ponte, a procurar comida no caixote do lixo, é muito mais difícil um animal que viveu sempre dentro de um seio familiar conseguir sobreviver na rua do que um animal que cresceu na rua e que foi, no fundo, viu-se obrigado a subsistir por ele próprio, não é? Há bocado estávamos a falar de números. Nós temos gastos mensais de cerca de 400 euros por mês. Como é que as pessoas podem ajudar? Para além do voluntariado, de eu ter falado no voluntariado, que é muito importante, e se não fossem as voluntárias não existia a associação e existiam muitos, estes 120 no mínimo que estão no canil estariam na rua, não é? E então o flagelo seria muito maior. Mas as pessoas podem ajudar de outra forma, fazendo-se sócios e pagando uma quantia mensal de 1 euro, que normalmente as pessoas não estão para levar 1 euro todos os meses, acabam por pagar tudo e são 12 euros ao final do ano. Donativos de mantas, rações, produtos para a limpeza do canil, como lexívia, vassouras, pás, baldes. Quando falo em mantas, falo em cobertores, tapetes, tudo usado, porque eles não têm que ser coisas novas a sair da loja. Muitas pessoas também desfazem-se de colchões que têm lá em casa e a nós damos muito jeito também no canil. Tudo que vocês possam imaginar que um animal precisa, nós precisamos, mas tendo em conta os 120 que estão no canil. Porque as coisas também se vão estragando, vão-se deteriorando. Precisamos de fazer pequenos ajustes em redes, porque eles estragam as redes, e em portas. Precisamos de materiais. Quando digo materiais de construção, areia, cimento, rede,
postes em cimento, blocos em cimento, ferros, portões, portas velhas, que muita gente substitui as portas e janelas lá de casa, encosta um canto porque aquilo acaba por ficar lá abandonadas, ocupar espaço e as pessoas não sabem o que fazer. Nós aceitamos no canil porque as coisas estragam-se, nós já estamos lá há 12 anos ou mais e as coisas vão se estragando e precisam de ser substituídas e é assim, de facto nós temos o nosso objetivo é sair lá o mais rápido possível, mas até lá precisamos de estar e precisamos de criar as condições de maneira que também que os animais estejam bem. Entretanto também podem dar ração para adulto e para júnior. E também, aquilo que muitas vezes as pessoas desconhecem é que há muitos medicamentos lá em casa que já não estão a ser utilizados, de uso humano, que também podem ser usados em animais, como antibióticos, outros, pomadas cicatrizantes, betadines, compressas, agulhas, seringas. Muita gente nem se lembra que tem isso lá em casa e nós precisamos diariamente porque fazemos tratamento diário a animais que têm problemas de saúde e que precisam desse tipo de medicação também. Como é que vês a adesão, já se falou disso há bocadinho, quando foi a votação do orçamento participativo, que os slavienses que expressaram estar convosco, estar com a vossa causa, através dos votos que vocês conseguiram. Mas fora isso, no dia-a-dia, como é que vês a participação dos slavienses, a participação e principalmente, e agora um bocadinho... Os jovens, como eu te estava a dizer há bocado... Era aquela parte esporádica, não é? Tens aí 3 ou 4, depois vão estudar e não sei o quê. É assim, nós somos uma... E para nós, o facto de ser, nós temos muita vontade e as voluntárias que há são voluntárias fortes, com vontade de lutar e não abandonar a causa, e isso faz com que nós continuemos esta luta. A captação de novas pessoas para a associação não é tão fácil porque as voluntárias que estão há mais tempo na associação já têm 15 anos de associação. São voluntárias que têm a sua vida profissional organizada, portanto que não precisavam de sair de chás para trabalhar, o que não acontece com a maior parte das pessoas, não é? E depois, o facto de sermos uma cidade do interior norte não ajuda, porque em grandes meios como Lisboa, Porto, Braga, Coimbra, as associações têm e passam também por muitas dificuldades. Há mais ajudas do que em relação a nós, porque se não há pessoas, não pode haver muita gente a ajudar, não é? E depois, as pessoas ainda pensam, e aqui volto-me a repetir, nós não temos obrigação de nada. Nós fazemos o melhor que podemos, o melhor que sabemos e procuramos estar disponíveis a maior parte do tempo. Mas nós, como eu disse, somos voluntárias, temos a nossa família, temos a nossa profissão e nem sempre somos capazes de responder a todos os pedidos de ajuda no momento em que as pessoas pedem, não é? Mas neste caso, estou-me a referir mais concretamente, por exemplo, a questão do abandono sempre existiu. Sim. Não é? A questão dos maus tratos sempre existiu. Neste momento até temos mais cobertura jornalística dos factos, não é? Sim. Essas situações são mais divulgadas. Pronto. Se calhar a sociedade hoje em dia, os miúdos de hoje em dia, os pais, não é? Têm uma faixa etária, é uma geração que isto está a ter mais impacto. Será porque se preocupam mais com estas situações ou porque são mais negligentes do que gerações anteriores? E nesse sentido, qual é a imagem, qual é a sensação que tens das crianças e jovens de hoje em dia? O que é que a geração neste momento suporta a sociedade, vamos dizer assim? Sim. Quais são os valores que transmitem aos seus filhos? Exato. Em relação aos maus tratos, em relação aos animais e às necessidades que há? Eu acho que tem havido uma evolução, e uma evolução muito positiva. Muito positiva. Eu, por exemplo, vou fazer uma referência. Eu sempre gostei de animais. E gosto da minha irmã, gosto da minha mãe, gostam outras pessoas da minha família. Mas ter consciência do que é o abandono e o maltrato, isto há 30 anos, 40 anos atrás, não havia essa consciencialização. Os animais eram animais e pronto. Eu gostava,
E eu fazia uma festinha, tinha o meu animal lá em casa, mas esta luta contra o abandono, esta luta contra haver uma lei que proteja os animais, etc., não havia. E só a título de exemplo, eu agora fiz na escola da minha filha, ao jornal escolar, e pediram para fazer um artigo para um jornal. E eu, obviamente, com imensas coisas que eu tenho na minha vida, porque é que eu me fui lembrar? Tinha que fazer sobre a associação e sobre a causa do abandono, do que é os tratos ao animal. Quando eu tinha a idade da minha filha, na escola onde eu andava, nunca houve essa oportunidade, não é? E penso que isso é muito positivo, porque as pessoas agora têm mais meios para estar informadas do que existe o problema, e das duas uma. Ou tomam o caminho de proteger e lutar contra a causa, ou pura e simplesmente não se tornam agressores, porque penso que as pessoas têm mais consciência do que é o animal, e ser ele o próprio agressor, para além de não fazer sentido, corre o risco de ser punido, não é? Porque se a lei neste momento protege os animais, coisa que não existia há 30 e 40 anos atrás, ou até há bem menos pouco tempo, penso que as pessoas que vão ter mais cuidado nesse sentido. Portanto, há mais informação, as pessoas estão mais informadas, nós próprios fazemos também campanhas de sensibilização em escolas, porque achamos que é muito importante as crianças, desde muito cedo, aprenderem a lidar com esta problemática, e que os animais são muito importantes na vida de uma criança. De uma forma muito resumida, e é uma pergunta que tem piada porque somos todos voluntários, acaba por ter uma certa piada. Qual é a gratificação a nível pessoal de ser voluntário? É saber que ajudamos mais um animal que precisava de nós, e que os animais que não são coisas, que os animais não têm a capacidade de sobreviver sozinhos, precisam da nossa ajuda. E é importante que toda a gente tome consciência que eu aqui estou a representar a minha associação, uma associação que pretende, que tem como objetivo ajudar animais. Mas a sensibilidade que as voluntárias nesta associação têm não passa só por ajudar animais. Há pessoas que têm animais, que nos pedem ajuda, e que nós ajudamos o animal, mas também ajudamos a pessoa. Portanto, essa história de dizerem há muitas crianças a precisar de ajuda, e pergunto eu, e essa pessoa que faz a pergunta, quantas crianças já ajudou? Nós não estamos a fazer, ao ajudar um animal, não estamos a negar ajuda a um ser humano, porque quem ajuda animais, quem tem sensibilidade para ajudar animais, tem sensibilidade para ajudar uma pessoa. Enverdamos por esta vertente de ajudar animais porque há menos ajudas aos animais, porque os animais não sabem pedir ajuda, apenas o fazem com um olhar ou com a cauda. As pessoas têm como fazê-lo, têm como expressar esse pedido de ajuda. Mas volto a dizer, não há ninguém que peça ajuda à associação, e quando falo a ninguém em termos de pessoas, que diga: eu estou a ultrapassar um problema muito grave, preciso da vossa ajuda. Nunca viramos as costas a essas pessoas. Nunca. Muito menos aos animais. Uma palavra para os nossos ouvintes. Os animais não são coisas. Não olhem para o animal que passa na rua como uma coisa. Ajudem. Não estejam à espera que a associação consiga resolver tudo, porque não consegue. Não consegue porque é humanamente impossível, uma vez que há imensos casos de abandono, e também financeiramente e fisicamente, porque não temos condições para albergar todos. Mesmo com a construção do nosso canil, nós não vamos conseguir albergar e resolver o problema de todos os animais abandonados, não é? Este novo canil vai servir para albergar os que existem. A obra pode crescer futuramente, mas numa fase inicial esse não é o objetivo. Portanto, ajudem-nos a ajudar. Damos assim por terminada esta nossa rúbrica de hoje. Tivemos como convidada a Presidente da Associação dos Amigos dos Animais de Chaves, a Milena Melo, à qual desde já aproveitamos para agradecer. Em nome do Grupo 259, o nosso muito obrigado pela vossa participação neste nosso espaço.
aproveito desde já para convidar todos os nossos ouvintes a assistir e a participar nesta nossa grande atividade de Páscoa, que terá o seu pontapé de saída dia 7 de abril, sexta-feira, e terá o seu fim dia 10, ao final do dia. Atividade esta que irá ser realizada na nossa sede e centro de atividades no açude, em Vila Verde da Raia. Então, aos nossos queridos ouvintes, resta-me também dizer muito obrigado por terem estado na nossa companhia. Na próxima semana estaremos de volta com outros assuntos do vosso interesse e também com outros convidados. Até lá, fiquem bem, continuação de uma boa semana. AEP, escutismo para todos e não só, e para mais alguns.